Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Lamentações 3, do versículo 19 ao 27, mas antes de ler o texto, vou ler uma tradução na NAA e depois a gente vai refletir na versão NTLH, tá? Mas assim, é sempre muito legal a gente, antes de ler um texto, né, a gente até viajar na história para lembrar exatamente em que situação se encontrava antes desse profeta escrever isso. E vocês devem se recordar que Jeremias, ele é chamado ainda muito novo, né, lá na cidade de Anatote, porque todos os profetas e sacerdotes estavam corrompidos, além do rei também. E Deus chama esse rapaz, ele ainda bem novo, para que fosse porta-voz dele para falar junto àquela cidade, o rei, os profetas, sacerdotes. E vocês se recordam que durante muitos anos ele profetizou em nome de Deus junto àquele povo, mas ele sofreu, ele foi aprisionado, zombaram desse homem, foi maltratado, ficou prisioneiro. E quando o povo inimigo, né, a Babilônia invade, Nabucodonosor dá a seguinte instrução, e a prioridade para Nabucodonosor: liberte Jeremias, porque ele é um profeta verdadeiro, e faça o que ele desejar. E o comandante Nebuzaradã, inclusive, faz o convite para ele que, se ele quisesse até mesmo ir para o palácio, ele seria muito bem tratado por Nabucodonosor. Mas Jeremias, ele prefere ficar em Jerusalém. E como é que estava Jerusalém? Totalmente destruído. E a gente consegue perceber que esse profeta, ele está no pior sentimento que o ser humano poderia estar. E isso chama atenção porque ele poderia estar se vangloriando, né, de que todos aqueles que o maltrataram poderiam estar agora tendo sido de alguma forma castigados, mas ele não olha dessa forma. Ele consegue olhar com um sentimento que surpreende até aquelas pessoas que poderiam, nós mesmos, né, poderiam estar no lugar dele, mas ele consegue ter um sentimento total de tristeza, né? E aí, diante desse quadro, no capítulo 3 de Lamentações, versículo 19, lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Versículo 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que nele esperam, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. E se tivéssemos que dar um título, né, para essa passagem, né, a esperança na aflição. E aqui a gente percebe que o profeta, em meio às provações e lágrimas que permeiam a nossa jornada, né,
encontramos o profeta Jeremias expressando a profundidade de sua aflição também. E talvez Jeremias ele consiga expressar a tristeza no seu extremo, né? E muitos de nós às vezes fica pensando que aquela tristeza é algo particular apenas da nossa vida, né? E ele lembra da amargura, do sofrimento, mas em meio à escuridão emerge uma voz de esperança. E assim, né, Deus ele não está mostrando que ele está ausente diante desse momento de tristeza da nossa vida. E essa passagem, ela que chama muita atenção é esse versículo 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Em outra tradução, mas a esperança volta quando penso no seguinte, enfim. E a gente consegue de alguma forma lembrar desse versículo 21 que o próprio Jeremias ele nos oferece uma lição valiosa sobre como devemos enfrentar as adversidades da vida. E as adversidades da vida, elas podem ser acompanhadas de angústia, de depressão, de pensamentos ruins na nossa mente, né? Às vezes momentos que a gente pensa no abandono, a gente pensa que está sozinho diante de tudo aquilo que a gente enfrenta. E aquilo, o que o profeta ele escolhe? Ele escolhe direcionar a mente. E talvez seja uma lição valiosa para todos nós, sabe? Porque será que é porque ele tinha pouca fé? Não, ele no momento dessa angústia todinha, ele quando coloca que quero trazer a lembrança aquilo que pode me trazer esperança, é você focar no momento de desespero, no momento de abatimento, aquela angústia que está no teu interior, na tua alma, e você fala assim, Senhor, eu quero trazer a minha lembrança, eu quero encher minha mente de pensamentos positivos. Então é você ser resiliente, é você combater os sentimentos, os pensamentos ruins que vêm dentro da tua mente, porque a sensação de abandono, de depressão, tudo isso, todos nós somos, né, em algum momento da nossa vida, nós somos levados a esse sentimento. Mas o profeta ele coloca o seguinte, Senhor, eu quero trazer a minha lembrança, a minha memória, apenas aquilo que pode me trazer esperança. E ele não dá a possibilidade de deixar com que a nossa mente seja cada vez mais enraizados de pensamentos ruins. Ele não permite isso. Ele quer que a mente dele seja repleta de pensamentos bons, mas a circunstância é a pior possível. Jerusalém está totalmente destruída. A Babilônia só deixou ali aqueles moradores que para eles não tinham serventia. Então todos aqueles que eram profissionais bons, que poderiam agregar a Babilônia, foram levados. Os que resistiram foram mortos. Os que tinham algum tipo de serventia para eles, vocês devem se recordar que a Babilônia levou no primeiro momento Daniel e seus amigos, que eram jovens promissores. Depois, na segunda leva, levaram o profeta, que até então era sacerdote, né? Ezequiel, os sacerdotes da Babilônia, de Jerusalém. E agora, quando eles vêm na terceira vez, quem se opôs foi morto. Quem se opôs foram aqueles que não ouviram a voz do profeta, então foram mortos. E aí eles levam os que eram profissionais, mas Jeremias poderia ter sido levado para o Egito, mas ele prefere ficar em Jerusalém. Mas é algo assim que talvez tenha uma reflexão na nossa parte, é que o amor de Deus é tão intenso nesse homem, porque ele sente de uma forma tão inexplicável algo que ele não cometeu, que ele foi uma ferramenta de Deus para trazer salvação, para trazer, olha, mudem, tentem fazer diferente, porque Deus ainda pode mudar todo esse quadro, mas o povo foi hostil com ele. Esse homem foi tão humilhado e agora está tão triste
porque um povo que foi duro com ele e agora está sendo levado cativo. Então é assim, algo inexplicável esse amor de Deus, né, que esse profeta Jeremias ele consegue trazer, né? Então, em meio à tristeza, Jeremias escolhe lembrar-se das misericórdias do Senhor. Ele prefere encher a mente dele, e todos nós somos acometidos em algum momento na nossa vida, do nosso dia ou da nossa semana, por pensamentos negativos. Mas ele não dá opção de ficar embarcado em pensamentos ruins. Isso é maravilhoso, né? Porque ele consegue forçar, ser resiliente, ter uma resistência aos pensamentos ruins, né? E aí, diante dos desafios diários, é fácil se perder na ansiedade e no desespero. Mas também tem momentos da nossa vida que se você deixar com que aqueles pensamentos ruins eles comecem a frutificar, você entra no desespero. E aí a gente aprende com esse profeta aqui que, ao invés de focar nos problemas, façamos um esforço para recordar os momentos em que Deus demonstrou sua fidelidade e bondade. Então todos nós precisamos disso, guardar na nossa mente que quando esses momentos ruins, esses pensamentos ruins vierem, precisamos nos focar em quando Deus realizou coisas boas na nossa vida, ou quando as promessas ele em algum momento ele nos prometeu, para que a gente não seja tomado desses momentos de angústia, de solidão, de depressão, de momentos que só vai te fazer afundar. E Deus não tem prazer nisso. E o inimigo ele se aproveita dessas situações para nos fazer levar diante das circunstâncias para situações que você fala assim, caramba, não tem jeito. E aí você só vai para o fundo do poço. E Deus não tem prazer nisso. Deus quer que a gente sempre se lembre daquilo que Ele prometeu. E aí por isso que Ele coloca as misericórdias no versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se deixarmos que o mundo ou as circunstâncias, os momentos ruins, eles invadam o nosso ser, a gente vai decair, a gente vai ser envolvido ou acometido de muitas doenças, porque o mundo, todo o sistema, ele acaba sendo ruim para a nossa vida. Mas Deus quer o quê? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos por esse mundo ruim. E aí a gente consegue perceber também que quando somos confrontados com situações difíceis, podemos confiar na fidelidade de Deus. Deus não nos abandonou de forma alguma. E precisamos, nesses quadros, lembrar da bondade de Deus, que ela é constante, independente das circunstâncias da nossa vida, né? E aí, cada dia, né, a gente pode permitir que enfrentar as provações com esperança, e aí, encontrando essa esperança, ela acaba nos trazendo estabilidade emocional e espiritual. Isso é tão maravilhoso, né? Que em muitos momentos a gente, né? E aí, não sei se cada um já pensou, mas cada dia que acordamos, a misericórdia de Deus, ela acaba nos cumprimentando. Quando você acorda cada dia, é necessário que a gente tenha um momento com Deus para que tudo aquilo que Ele prometeu, que Ele já fez na nossa caminhada, ainda permaneça de pé, né? E o amor e a misericórdia de Deus são maiores do que qualquer pecado, e Ele promete perdão para aqueles que se arrependem. Podemos, ao longo da vida, se todos nós pararmos para fazer um histórico de vida, né? Para a gente venha relembrar, vamos relembrar de situações, de quantas decisões erradas nós tomamos, de quantas coisas que nós falamos e que poderíamos ter falado, Senhor, se eu pudesse ter voltado atrás, eu teria falado de forma diferente, eu teria agido de forma diferente, mas graças a Deus que nós temos em Ti, né, a fidelidade de Deus,
E as misericórdias de Deus, elas são infindáveis, elas não têm fim. Elas dão sempre oportunidades de recomeço. E graças a Deus para a gente nisso, né? Porque senão nós ficaríamos travados, lembrando, olha como eu agi errado, como eu diante daquela circunstância eu falei, tantas coisas que eu poderia ter feito de forma diferente, mas eu não fiz. Mas elas se renovam a cada manhã. A cada dia, a cada manhã, Deus dá uma oportunidade de um começo diferente, de uma nova história. Ah, mas eu errei tanto no passado. Mas Deus, Ele tem a sua infinita misericórdia se renovando a cada dia, né? Mesmo merecedores da condenação, a fidelidade de Deus, ela nos sustenta. Ele não leva em conta o que erramos no passado, mas Ele está sempre com braços abertos. Cada um de nós como pais, né? Como cada um de nós como pais mesmo, como mãe, a gente tem a oportunidade de olhar e falar assim, caramba, meu filho errou tanto, mas você jamais vai se negar a abrir os braços para ele, para falar, eu estou aqui junto contigo para a gente recomeçar. Você errou, você fez algo de errado, mas eu estou aqui. E assim é Deus. Imagina um ser perfeito, grandioso, né? Todo poderoso, dono de todo esse universo, mas Ele tem um verdadeiro carinho por cada um de nós aqui, de forma personalizada e em particular. E esse amor de Deus é algo tremendo. O profeta, ele consegue experimentar isso. Diante de tudo aquilo que o povo errou, tudo destruído, mas Deus fala para ele, olha, as minhas misericórdias não têm fim, ela se renova a cada manhã. Ele te dá esperança para fazer algo muito mais, né? E no desespero, na aflição, na angústia, né? A gente consegue perceber que podemos confiar que o amor de Deus é a nossa âncora. E é isso que Deus quer. Tem momentos que, de madrugada, vem um momento de pensamento ruim. Senhor, enche a minha mente dos teus pensamentos, que não sejam os pensamentos que o inimigo tente plantar na minha vida, na minha alma, mas que sejam os seus. E aí quando ele coloca, renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, acordar, reserve um tempo para agradecer a Deus pelas bênçãos e pela oportunidade de um novo dia. Isso pode acabar nos moldando uma mente positiva, uma mente que vai nos trazer a cada dia mais uma estrutura para que a gente não seja presa fácil do inimigo, acometidos a toda hora de pensamentos ruins. É um processo? É fácil? Não é fácil. Mas nós precisamos ter isso em nossos corações, né? Deus é fiel dia após dia, podemos ter certeza de que Ele cumprirá suas grandes promessas para o futuro, para a vida de cada um que está aqui. As promessas dele continuam de pé, mesmo que em algum momento a gente fale, bem, hoje, domingo, né, chegando quase ao final de ano, e a gente fala, Senhor, mas as coisas ainda não aconteceram da forma como Tu queria, mas continue buscando, porque Ele é um Deus que Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu, né? E quando Ele coloca, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A pequena parte que nós temos, a minha parte principal é o Senhor, né? Diz a minha alma, portanto esperarei nele. E a gente tem essa alternativa, né? E nós sabemos que o mundo, ele busca satisfação nas coisas materiais, né? Ele busca satisfação em coisas, mas essa passagem aqui, ela nos lembra que nossa verdadeira porção está em Deus. Deus é que pode trazer satisfação, porque você pode ter um carro do ano, você pode viver num palácio, mas você pode se sentir uma pessoa vazia. E Deus é que vai te preencher claramente, porque a gente sabe, né, de pessoas, eu acho interessante que um dia um contador pergunta uma pessoa pergunta para o contador, caramba, esse cara é milionário, quanto que ele deixou? E aí o contador falou, deixou tudo, o cara não levou nada, tudo ficou. Então a gente sabe que o verdadeiro
A verdadeira satisfação não está nas coisas visíveis, mas está naquilo que Deus preenche o nosso coração, né? Essa angústia ela só pode ser tirada a partir de Deus, né? Então é importante a gente refletir onde a gente tem buscado significado e contentamento, porque senão nós estaremos com os olhos focados em coisas que não vão nos trazer satisfação, mas apenas a satisfação pode ser encontrada em Deus. Não quer dizer que Deus apenas você orando, mas através de Deus, aquilo que nós precisamos para que Ele venha trazer satisfação nisso. E a gente às vezes confunde, né? A gente às vezes ora assim, eu somente orando que eu vou encontrar satisfação. Sim, mas a gente está falando que através dele, Ele sabe como trazer aquilo que nossa alma, o nosso coração almeja, né? E é importante a gente cultivar uma mentalidade em Deus, porque encontramos nossa herança e segurança duradouras. E é um exercício, porque a gente não pode ficar ligado a todo instante buscando ali, buscando aqui e apenas nas coisas para que aquilo venha trazer satisfação, porque aquela satisfação ela é momentânea, mas Deus ele pode trazer satisfação duradoura quando você está amparado nele, né? E aqui quando ele coloca aqui a instrução para esperar em silêncio, destaca a importância da paciência. Se aquilo ainda não chegou, é momento da gente ter paciência, ter equilíbrio, ser resistente às situações do dia a dia no mundo, né? Então, uma sociedade que é acostumada a ter tudo para ontem, né? Podemos aplicar essa lição em nossas vidas ao aprender a esperar no Senhor, confiando que tudo que você precisa, não sempre o que você deseja, porque a gente às vezes, né, em alguns momentos a gente faz pedidos que a gente acha que aquilo é o melhor para a nossa vida, mas Deus sabe que aquilo que você precisa virá no tempo certo, de acordo com a vontade dele, né? E aí no versículo 25, o Senhor é bom para os que nele esperam, para aqueles que o buscam. A promessa de que bom é o Senhor para os que esperam por ele ressoa com uma mensagem de encorajamento, né? Em nossa busca pela salvação, somos chamados a esperar em silêncio, confiantes na obra redentora de Deus. Quando ele coloca no versículo 26, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Pode ser que você pense que Deus não te perdoará por alguma decisão errada, por algum tipo de ansiedade, ou por algum tipo de precipitação, mas o amor de Deus e a sua misericórdia são maiores que qualquer tipo de ação errada ou precipitação que você possa ter cometido. E ele promete, né, perdoar, isso é, ele promete restauração, ele promete bênçãos futuras. Então não depende do que você fez ontem ou meses para trás, mas Deus tem um foco naquilo que você deseja daqui para frente. Por isso que ele coloca, renovam-se a cada manhã, renovam-se dia a dia, né? E aí, para terminar no versículo 27, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. E aqui finalmente o profeta destaca, né, a importância de suportar o jugo na própria juventude. Encontramos aqui a ideia de aprender a lidar com as adversidades desde cedo. Aqui nessa passagem mostra que nós teremos adversidade. Isso não é um particular de um de outro, mas de todos nós. Por isso que quando ele coloca aqui que aprender desde cedo é você ser estruturado e na forma como você reage às adversidades da vida. Senão, a cada notícia ou circunstância ruim que se apresenta para cada um de nós, e elas virão, elas não é um particular de cada um, mas elas virão para todos, e você precisa ter equilíbrio e encontrar em Deus a âncora para você poder resistir. Senão você vai ficar desesperado a toda hora, você vai ficar deprimido a todo instante, você vai ficar com sentimento de angústia. Mas aí o grande remédio de Deus para a nossa vida é
quero trazer para a minha mente, quero trazer a minha memória, quero trazer a minha lembrança aquilo que de positivo, de que Deus fez, que me dá esperança. E isso é um remédio maravilhoso. E é isso que o profeta ele acaba nos ensinando, né? Então a exortação de suportar, o conselho de suportar o jugo na juventude, nos lembra da importância de desenvolver resiliência desde cedo. E aí a gente tem um pouco mais de maturidade, um pouco mais de experiência para educar as gerações mais jovens sobre a confiança em Deus, capacitando-os a enfrentar desafios com fé e esperança desde o início de suas vidas. E nós, em alguns momentos, mesmo diante das circunstâncias que podem ser desfavoráveis, Deus ainda quer que a gente eduque os mais jovens a que eles estejam firmados no Senhor, estejam firmados na rocha, para que eles não entrem em desespero, né? Hoje mesmo eu estava vendo os vídeos do COPOM, da Polícia Militar de São Paulo, como é que eles trabalham, e quantas situações envolvendo pessoas desejando se matar, surtos, pessoas que se encontram em verdadeiro desespero. Eu falei, Senhor, misericórdia. E a gente vê que muita parte da população está doente da mente. E graças a Deus que nós temos o Senhor como nossa confiança. Mesmo passando em alguns momentos que a nossa mente sejam levados a pensamentos ruins, sabe? Mas a gente tem a estrutura, nós somos privilegiados porque temos um Deus que pode nos encher de esperança, de momentos que a gente sabe, Senhor, enche-me da Tua presença para que eu não seja levado a esses pensamentos que podem trazer, né, situações das mais tristes, né? E assim, quando a gente consegue aplicar esses princípios em nossa jornada diária, nossa jornada de vida, né, podemos experimentar uma transformação significativa em nossa perspectiva e resposta às situações desafiadoras, encontrando paz e esperança nas misericórdias infindáveis do Senhor. Então, independente do que cada um esteja passando, esteja enfrentando, quero trazer à lembrança aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou que ia fazer, mas que Ele não é homem para mentir. Tudo permanece de pé. Se as coisas ainda não aconteceram, é porque Deus está te preparando para que você esteja totalmente moldado para que venha desfrutar daquilo que Ele quer, para que aquilo que não, quando vier, você não desperdice ou não jogue fora de qualquer maneira, porque tantas coisas que às vezes algumas crianças que às vezes recebem um brinquedo que nunca lhe faltou nada, e tudo aquilo lhe é dado com muita tranquilidade, e às vezes o brinquedo chega e elas quebram, elas jogam fora e não tem valor algum. Aquele brinquedo talvez funcione como satisfação por 5, 10 minutos e depois é jogado de lado. E Deus nos ensina um período, um processo de vale, de deserto, para que quando as coisas vierem, você esteja preparado para valorizar aquilo que Ele te prometeu. Senão a gente acaba jogando tudo fora. Amém? Vamos orar?